Gosto sempre de brincar, claquete 1, cena 2, gravando, né? E aí eu sinto que chegou o momento de a gente falar um pouco sobre essa questão da transmissão das obrigações, tá? Então, a gente vai começar a estudar aqui sobre obrigações, a cessão do crédito, né, que está no 286 até o 298 do Código Civil, e a assunção da dívida, né, ou também cessão de débito. Como uma forma de melhor explicar para vocês o que é que realmente acontece, né, com a transmissão das obrigações, eu vou dizer para vocês que a cessão do crédito é como se a gente estivesse substituindo a posição do credor numa relação jurídica obrigacional. É como se o credor ele tivesse transferindo os seus direitos creditórios, né, para um terceiro. Enquanto na assunção de dívida ou cessão de débito, um terceiro assume a posição do devedor, né? E aí ele passa a ser obrigado àquela prestação. Lembrando que um conceito que a gente nunca deve esquecer das obrigações é que obrigação é, na verdade, um vínculo jurídico que une o devedor ao credor a uma prestação. E essa prestação pode ser de dar, de fazer ou de não fazer, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui uma... Eu não vou conseguir. Enfim. E aí, a gente tem um conceito que eu trago para vocês de cessão de crédito, né? A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral. Quando a gente fala de negócio jurídico, a gente está falando de artigo 104 do Código Civil, onde a gente diz que o negócio jurídico, né, é aquela relação jurídica onde você tem agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e cuja forma é obedecida, né? Então você tem uma forma própria ou uma forma livre, mas sendo uma forma própria, essa forma precisa ser observada, né? E quando eu falo de negócio jurídico bilateral, quer dizer que eu tenho direitos e deveres recíprocos, né, com a mesma causa. Isso é o que gera bilateralidade num negócio jurídico, né? E aí, pelo qual o credor ele transfere a um terceiro, ao trem, os seus direitos numa relação jurídica obrigacional. Então, esse é o conceito de cessão de crédito. É um contrato, né? É um negócio jurídico bilateral que consiste na transferência dos direitos de crédito do credor numa relação jurídica obrigacional. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né? Que para vocês imaginarem num contrato que o devedor Décio, que deve para o Carlos, credor, 10 mil reais, tá? Então, Décio deve para Carlos 10 mil reais. O Carlos, que é credor, ele pega o seu crédito e ele doa para o Rogério. Num outro contrato, num contrato de doação, ele cede para o Rogério esse direito de receber 10 mil reais. Com essa cessão de crédito, o Décio passa a dever para o Rogério, porque o Carlos cedeu o seu crédito, né? Então, dentro dessa cessão, a gente entende que o que houve aqui foi uma transferência dos direitos do credor, né?
Eu acabei não fazendo o compartilhamento de tela, que nem vocês reclamaram também, né? Que não estavam vendo, mas está aqui. Eu reclamei, professor, tá lá no chat. Falei, o senhor está projetando algo? Não adianta, viu? Sabe por quê? Ó, vamos combinar. A gente tinha combinado já na última aula o seguinte. Como eu não consigo acompanhar o chat, porque quando eu faço uma projeção eu fico sem ver vocês, agora a Rosana tá projetando. Opa, cancelar. Tá. Eu vou voltar à minha apresentação. Desculpa aí, professor. Imagina. Então, o que acontece? Não adianta pôr no chat, porque senão eu não vejo. Então, todo mundo que quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, pode chamar pelo... Não vou considerar como interrupção. Abre o microfone e fala, professor, tem uma questão. Aí eu paro e a gente toca, tá bom? Mas desculpa aí. Então, você tem aqui, então, nesse exemplo, uma situação em que um devedor, ele transfere para um credor, ele transfere para um terceiro, o direito que ele teria de crédito, né? Então, né, o exemplo que eu dei aqui, fica mais fácil visualizar, o Décio devedor deve para Carlos credor 10 mil. Carlos doa para o Rogério, né? Logo, com essa cessão de crédito, o Décio passa a dever para o Rogério, porque o Carlos cedeu o seu crédito. Então, é como se o Rogério tivesse entrado nessa relação jurídica em substituição do Carlos, né? Então, como é que ficam aí os personagens, né? A nomenclatura que a gente vai usar nessa situação? O Décio, ele seria um devedor primitivo. Ele é aquele devedor anterior, é o primeiro devedor. O Carlos é o cedente, é aquele sujeito que seria o credor, mas que ele faz a cessão do crédito. E o Rogério é o cessionário, é o sujeito que recebe o crédito cedido, né? Então, a gente tem aqui uma situação em que a cessão pode ser a título gratuito ou oneroso. O que é isso, pessoal? Quando eu faço uma cessão, eu posso ter um interesse de ganhar alguma coisa com isso, ou eu posso simplesmente fazer essa cessão porque tem um outro interesse que não seja oferir um lucro, um proveito, um ganho, né? Então, imagina que dentro dessa situação de cessão de crédito, vocês sabem que a Campos Sales ela tem um direito de receber de vocês uma quantia que a gente chama de mensalidade, né? Isso nasceu por força de um contrato que vocês firmaram outro dia, e já se passaram, na verdade, 3 semestres, né? E nesse contrato dizia que a Campos Sales ela deve a vocês serviços educacionais, e que vocês, por força desse contrato, devem lá uma porção de dinheiro, que eu não sei quanto que é, mas eu vou arredondar aqui para R$500, tá? Então, quando a Campos Sales fecha o mês, ela sabe que ela tem que receber aqui, dessa sala de aula, R$500 de cada um. Ela precisa justamente de R$500 para poder fazer um pagamento. Então, o que ela pode fazer? Ela pega a mensalidade do Valdir, por exemplo, cede o direito de crédito para o Banco Itaú, e o Banco Itaú lhe transfere a quantia. E depois o Valdir ele vai pagar aquele boleto para o Banco Itaú. Então, o Banco Itaú vai receber do Valdir esse crédito que era devido à Campos Sales. Então, vocês já devem ter visto em alguma vez, em alguma empresa que vocês têm algum tipo de negócio. Geralmente isso acontece com a faculdade, acontece com o plano de saúde, né?
que tem lá uma mensagem no boleto: crédito cedido a Banco Itaú, ao Banco Bradesco, à empresa X, né? Acho que na Campos Sales, uma vez um aluno me mostrou que houve uma cessão de crédito num boleto da Associação Educativa Campos Sales para a Faculdade Paulista de Educação, ou para a ESEF, que é a Escola Superior, agora não me lembro exatamente a sigla. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Quando vocês veem isso acontecer no boleto, vocês estão diante de uma situação de cessão de crédito, né? Então, quando houve uma cessão, geralmente isso vem para vocês lá no boleto. Agora, o que vocês não sabem é que quando vocês assinaram um contrato de prestação de serviços educacionais, nesse contrato está escrito que vocês já concordam e vocês já anuem que a Campos Sales faça essa cessão, tá? Então, isso é uma situação que a gente nem para pensar, né? Agora, qual que é o efeito disso para vocês, tá? Isso a gente vai estudando na aula de hoje, a gente vai verificar. Com licença, professor. Claro Tá escrito através de cláusula ou é intrínseco do contrato? Não tem cláusula, cláusula expressa. Tem cláusula expressa. E aí, quando a gente tem aqui essa situação de... Opa, agora eu acho que eu já esqueci de compartilhar de novo. Agora sim. Então, quando a gente tem essa situação onde eu afirmo para vocês que a cessão ela pode ser a título gratuito ou oneroso, né, a gente tem que entender que quando isso acontece, o cedente faz por um ato de mera liberalidade. Exemplo, uma doação, por exemplo, né? Então, o banco faria isso de forma gratuita para Campos Sales. Ele anteciparia um dinheiro que a Campos Sales teria direito de receber, sem cobrar nada da Campos Sales? Não. Então, quem que faz isso, pessoal? Quem que faz uma cessão gratuita de crédito? Alguém que gosta de você, né? Então, imagina que se eu sei que por exemplo, o Valdir, vou falar do Valdir de novo, tá? O Valdir tem Não, o Valdir não está aqui, ele foi no banheiro. O Jacó, tá? Então, o Jacó, ele tem lá um crédito para receber, consistente aí em R$10.000. Só que ele vai receber esse dinheiro só em 31/12. E ele fala para mim: professor, eu queria pegar esse dinheiro e eu queria comprar um carro, mas eu só tenho um crédito hoje, eu tenho um direito de receber isso, só em 31/12. Aí eu falo para ele: pô, cara, eu gosto tanto de você, eu estou justamente com 10 pau aqui na minha carteira, vou fazer o seguinte, eu vou te antecipar essa grana, tá aqui 10 pau, só que você cede o crédito para mim. Isso pode acontecer? Poxa, claro que pode. E essa sessão aconteceu como? Gratuita. Eu não cobrei nada dele, eu fiz isso porque eu quero ver esse sorriso no rosto dele. Olha lá, ó. Aí, ó. Olha o sorrisão aí. Ó. E aí pronto, isso valeu a pena para mim. Então, é um ato de mera liberalidade, tá? Quando a cessão ela é gratuita. Tá? E um exemplo que eu poderia dar de cessão onerosa é esse que eu dei da Campos Sales, né? Desconto de título, desconto de duplicata, antecipação de recebíveis, isso tudo é uma cessão, né? Que a gente tem. Professor. Claro, pode falar. Esse crédito, ele pode continuar sendo repassado, por exemplo? Pode. Campos Sales passa para o Itaú, Itaú passa para o Bradesco, Bradesco passa, não sei o que, pode ir repassando. A cessão da cessão, pode sim. Aí, aproveitando a sua pergunta, Jacó, existia antigamente, talvez nenhum de vocês vá se lembrar disso, porque são muito jovens. Professor, depois tem uma pergunta. Tá bom.
nem mesmo ninguém vai se lembrar dessa questão. Mas antigamente existia uma coisa chamada cheque. O que é o cheque? É um papelzinho assim que o banco dava pro. Geralmente ele fazia num talãozinho, tinha 20 folhas, né? Isso é coisa muito antiga, viu, pessoal? Muito antiga. Ninguém sabe mais o que é isso. E o cheque, na verdade, ele é uma ordem de pagamento à vista. O que é uma ordem de pagamento à vista? Leide, não conta, Leide, que você já teve cheque. A ordem de pagamento à vista é o seguinte: você guarda seu dinheiro lá no banco. Professor, tô velho também. Aí, ó, tem um aí, ó. Boa. Só que tá de ponta cabeça, hein? Aí, agora sim. Então, o que acontece? Não guarde ele ainda não, que eu vou pedir para você fazer uma coisa já já. Esse cheque é o seguinte: você guarda o dinheiro no banco e o banco te dá um papel desse daí, uma cártula. Isso chama-se cártula. E por essa cártula, toda vez que uma pessoa que tiver esse cheque na mão apresentar numa agência, eu vi que o cheque é do Banco do Brasil, apresentar em qualquer agência do Banco do Brasil ou de qualquer outro banco, o sistema bancário ele reconhece esse cheque como sendo uma ordem de pagamento à vista e paga por esse cheque. Ô Jacó, qual que é a primeira frase que está escrito aí nesse cheque? Está escrito assim, ó, pague por este cheque. Pague por esse cheque a quantia de... Aí você vai lá e preenche, não é? Aí, no finalzinho dessa frase, alguns bancos colocam assim, e centavos acima. Não é isso? Está escrito e centavos acima. Embaixo, na linha de baixo, está escrito assim, pague esse cheque, a quantia de, aí você preenche, aí tem um Azinho, a Carlos Gabriel Galani Cruz, ou seja, quer dizer que esse cheque é um cheque nominal a mim. Se eu não tiver colocado esse cheque nominal, sabe o que eu faço? Eu tenho um cheque ao portador, ou seja, toda pessoa que pegar esse cheque vai ser o dono dele. Então a gente coloca nominal para poder falar assim, o emitente, que é o Jacó, está escrevendo o seguinte, paga por esse cheque R$10.000 a Carlos Gabriel Galani Cruz, e depois está escrito assim, ou a sua ordem, ou a ordem. Não é isso que está escrito aí? Ou a sua ordem. Ou a sua ordem. Quer dizer o seguinte, ou você paga para o Carlos Gabriel, ou a quem o Carlos Gabriel indicar. E como é que o Carlos Gabriel indica? Ele vira o cheque e assina atrás. Quer dizer que eu deixei esse cheque de novo ao portador. Ou então eu posso colocar uma pessoa a quem eu quero que esse cheque seja de propriedade, né? Aí o aluno me fez a seguinte pergunta, viu, Jacó? Professor, exatamente, Carlos, endossando o cheque, né? Aí o aluno fez assim, professor, transferência, eu pego o cheque e dou para outra pessoa, é uma cessão de crédito? Não por um simples motivo conceitual. O cheque não é um crédito. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tá? Se ele fosse um direito de crédito, como é a duplicata, por exemplo, teríamos, então, portanto, uma cessão de crédito. Mas, por um motivo meramente conceitual, quando eu transmito o cheque, na verdade, eu não estou fazendo uma cessão de crédito. Tá? A cessão de crédito ela é algo muito mais amplo, onde eu transmito os direitos, na verdade, todos os direitos do credor, tá? Todos os direitos do credor. Então, o credor ele tem direito a receber uma coisa móvel, sim. Ele tem direito de garantia dessa coisa móvel. Então, por exemplo, digamos que a obrigação seja
entrega de um aparelho celular, além de transferir esse direito de crédito, eu tenho também a transferência do direito de garantia daquele aparelho celular? Sim, eu tenho. É todos os direitos do credor. Tá? Então, ele é muito além do que uma mera transferência do cheque. Tá? Posso seguir com isso? Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é? Arroba? Era você, né, que eu tinha esquecido de você. Pode falar. Isso. Professor, isso é válido, que eu sei, claro, nos compromissos particulares, nos contratos e diversas seções de obrigações. Agora, no caso de uma ação, isso é válido também em qualquer parte? Ou, se sim, só depois de transitado em julgado, ou não é válido isso? Me explica qual a ação que você pensou. Vamos pegar uma básica, uma ação de cobrança de aluguel. Você vai, você entra com a ação, você cobra, você ganha, transitou em julgado, você começa a execução. Começou a execução, você passa para o teu amigo. Falou, ó, eu não estou mais afim de tocar, eu ganhei 50 pau aqui, mas eu estou precisando de 40 agora, então você fica com essa ação para você receber, toca a execução e eu estou saindo fora. Ótimo. E você faz a cessão de direitos. Perfeito. Na verdade, não é a cessão de direitos, é a cessão de crédito. E sim, é possível. Agora eu que te devolvo a pergunta. Fazendo do jeito que você acabou de contar no exemplo, é uma cessão gratuita ou uma cessão onerosa? Uma cessão onerosa. Exatamente. Por quê? Porque você tinha 50 paus de crédito, você precisando de dinheiro ou querendo se livrar de aborrecimento, você fala o seguinte, olha, eu tenho o direito de 50, se você me der 10 aqui, você fica com esse direito para você. Você, abre aspas, cobrou, né? Passou o abacaxi para frente. E você pagou a mim, que fiquei com o abacaxi, por 10 mil reais. Né? Então, há essa cessão, sim. E ela é onerosa, exatamente. Muito bem. Parabéns. Ok, obrigado. Professor, mesmo que esse crédito tenha sido repassado de maneira, como posso dizer, ilegal, não sei se legal, por exemplo, com juros abusivos, de parte para quem recebe, por exemplo, eu posso estar pegando vários cheques e agiotar eles, né? E isso é legal? É possível? Pode? Olha, como eu disse para você, já de plano, o cheque ele não é uma cessão de crédito, né? Mas vamos pensar uma coisa. Eu entendi o que você quer falar, né? A natureza da obrigação ela veio eivada de um vício, né? A gente sabe que no Brasil a gente não pode emprestar dinheiro a juros, né? Só se você cobrar, por exemplo, aquele 1% de juros que prevê. E aí eu vou até falar para vocês, né, juros remuneratórios. Mais do que isso, precisaria ter de autorização da CVM e tudo mais. Né? Mas vamos sempre pensar o seguinte, que toda vez que eu tenho um negócio jurídico eivado de vício, de consentimento ou de qualquer tipo de ilegalidade, mesmo que eu transfira isso para alguém, isso vem viciando. Por quê? Vício de consentimento, por exemplo, é negócio jurídico nulo ou é negócio jurídico anulável? Anulável? Vício de consentimento. Coação. Você assinou o contrato com a arma apontada na cabeça. Olha a minha arma aqui, ó, meu celular. Ó. Nulo. Nulo. Então,
se você repassar esse negócio jurídico, ele continua nulo. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Se a obrigação vier ruim, ela vai continuar ruim. Não é porque você fez uma cessão que você fez uma lavagem da obrigação, entendeu? Então, agora, lembrando que a questão da agiotagem, por exemplo, ela é, na verdade, qual que é o grande problema da agiotagem, né? O problema é que você passa a não ter lastro, você cobra juros mais alto do que o mercado por conta do risco, né? Por que uma pessoa vai pagar 20% de juros para mim, sendo que o banco cobraria 10%, né? Não tá bem aqui, meu professor. Desculpa falar, mas Oi? o banco está cobrando mais juros que muitos agiotas por aí, viu? Pois, você sabe que você tem razão. Eu conversando com um funcionário do prédio onde tem um escritório, ele falou que o percentual que estavam cobrando, o agiota cobrava dele, era de 4%. E eu pensei comigo, falei assim, cara, banco não está cobrando isso. Banco está cobrando muito mais, né? Então, são situações, né? Agora, existe um estigma também que o agiota todo agiota é bandido, que vai receber a obrigação lá com revólver na cintura, etc e tal, que também não é verdade, né? Eu sei que algumas pessoas elas acabam indo para fazer agiotagem porque até para começar a ajudar familiares, aí a hora que vai ver emprestou para um, emprestou para o outro e virou agiota, né? Mas esse nome agiota ele causa até um arrepio, né? Pô, tô devendo para agiota, pô, os caras vão morrer, né? Já é o que vem na cabeça. Mas, na verdade, hoje eu acho que tem uma cultura diferente também, né? Então, eu não sei. Mas o fato é que isso não é um negócio jurídico legal, né? Legalizado, né? Cobrança de juros sobre juros e esse tipo de empréstimo acima do valor de mercado, né? Tá bom? Então, vou seguir aqui com a nossa explicação. E aí a gente tem aqui também uma outra forma de... a gente falou que a gente tem uma característica, né? Que a cessão ela pode ser gratuita ou onerosa. Aí tem uma outra questão que ela pode ser parcial ou total, né? Então, eu posso fazer uma cessão de parte dos direitos de crédito que eu possuo? Posso. Posso fazer de tudo? Posso também. Então, a cessão ela vai ser parcial quando o credor transferir parte do seu direito de crédito para um terceiro. Exemplo, transmite só 50%. Total, quando ele transmite a integralidade do seu direito de crédito. Por exemplo, 100%. Né? Isso aqui está repetido, né, no slide, eu não tinha percebido. E aí as modalidades, né? Então, portanto, a gente tem modalidade de cessão de crédito. Primeira modalidade é gratuita ou onerosa, que se opõe uma à outra, total e parcial, né? E aqui eu tenho uma terceira modalidade que é interessante o seguinte, que eu falei para vocês que a cessão de crédito ela é negócio jurídico, né? Toda vez que eu falo de negócio jurídico, eu estou falando de vontade das partes, eu estou falando de contrato, né? Então, portanto, eu tenho aqui a modalidade de cessão que é a convencional, mas eu tenho também uma modalidade legal, que é aquela que a gente tem uma lei que assim determina, e aí eu vou abrir para vocês esse artigo do Código Civil. (636), que diz o seguinte, ó, o depositário
que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Não é importante a gente entender o artigo, porque ele está num contexto de um contrato chamado contrato de depósito e tal. Eu até posso explicar para vocês esse contexto daqui a pouco, mas o que é importante? Que aqui a lei, no caso o artigo 636 do Código Civil, ele impõe uma obrigatoriedade de cessão de crédito, tá? Quando acontece uma situação especial, uma situação peculiar, a lei fala o seguinte, olha, você precisa ceder crédito a um terceiro, né? E aí tem aqui a cessão do crédito na modalidade legal, tá? E também pode acontecer de uma sentença determinar a cessão de um crédito, tá? Isso é uma situação em que o juiz, utilizando-se de princípios de equidade, de analogia, decide um caso, né? De repente obrigando alguém a fazer uma cessão em favor de outrem, tá? Então seriam modalidades atípicas de cessão, né? Atípicas porque, eu vou dizer, extraordinárias, né? Porque a maioria das cessões acontece por vontade das partes, tá? E aí a gente tem a cessão pró-soluto ou pró-solvendo, né? E aí eu vou dizer para vocês que a cessão pró-soluto, ela está no artigo 296 do Código Civil, que diz assim, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Significa dizer, pessoal, que na cessão de crédito pró-soluto, aquele que cede a obrigação, o crédito, ele não dá garantia de que vai pagar. Eu vou voltar aqui com o olhar para vocês, espera aí. Imagina a seguinte situação. A Campos Sales pegou o crédito do Valdir, correspondente à mensalidade dele, cede para o banco e fala o seguinte, olha, eu não vou me responsabilizar pelo pagamento. Se o Valdir não pagar, você que tem que correr para cobrar ele. Quando acontece isso, eu estou diante de uma obrigação cedida pró-soluto. O que é que a Campos Sales tem que garantir? Que o crédito é bom, ou seja, que há um contrato entre a Campos Sales e o Valdir, que o crédito existe, que a dívida não tem vício de consentimento, ou seja, o Valdir não fez esse contrato com uma arma na cabeça, né? E que o crédito é bom, só que a Campos Sales não garante que o Valdir vai pagar. Se o Valdir não pagar, o risco é todo da Campos Sales, né? Diferente do que acontece na pró-solvendo, onde eu dou garantia do pagamento. Ou seja, eu, Campos Sales, cedi o crédito do Valdir para o Banco Itaú, né? Valdir me deve R$500, Campos Sales, eu cedo esse crédito para o Banco Itaú e digo para o Banco Itaú o seguinte, se o Valdir não pagar, eu vou te pagar. Aí quer dizer que eu tenho uma cessão de crédito pró-solvendo, tá? Vou voltar aqui na compartilhamento de tela, porque a gente vai fazer a leitura do principal artigo, e diz o seguinte, ó, cessão de crédito pró-solvendo. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele que recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão
e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Ou seja, há a garantia de pagamento. Se o devedor não pagar, o cedente garante o pagamento. E aí eu dei um exemplo aqui. Carlos cede para o Rogério um crédito que tinha com o devedor Décio, sem garantir, na verdade aqui, garantindo que Décio cumpra com a obrigação, né? Garantindo que o Décio cumpre com a obrigação. Se Décio não pagar, Carlos se responsabiliza em pagar ao Rogério. Tá? Requisitos da cessão. Por ser um negócio jurídico, está sujeito ao 104. Se não for negócio jurídico, for cessão legal ou cessão judicial, a gente tem que ter, evidentemente, uma lei que cria a cessão, que obriga a cessão, ou uma decisão judicial, né? Por outro lado, a gente tem também um outro requisito, que é qualquer crédito pode ser cedido. Crédito vencido, crédito a vencer, né? E aí o 286 diz o seguinte: o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei, a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação, né? Então, a regra é que eu tenha que ter uma cessão escrita, né? Permitindo essa cessão ou proibindo essa cessão, né? Forma. Existe forma especial, e aí eu vou pedir para vocês verem o artigo 288, 289 e 290, que eu acabei colacionando para vocês aqui. O 288, ele fala sobre a forma que a cessão tem que acontecer. E ele diz o seguinte, que é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar por instrumento público. Ou seja, se não for por instrumento público, é ineficaz perante terceiros. Ou, se for por instrumento particular, não tiver sido revestido da solenidade do parágrafo 1º do artigo 654, que diz o seguinte: o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e extensão dos poderes conferidos. E assim, pessoal, vamos tendo artigos que eu colacionei para vocês aqui, lembrando que esse material vai ser franqueado para vocês, né? E aí a gente tem uma situação que vocês vão ler os artigos, eu não vou ficar lendo o artigo, mas já trouxe para vocês aqui, tá? Efeitos da cessão de crédito. Qual que é o primeiro efeito? Entre os contratantes. O cedente terá responsabilidade pela existência do crédito. Pró-soluto. Todos os deveres e direitos do cedente são transferidos para o cessionário, ou seja, pode cobrar juros, cobrar em juízo, né, multa, todos os direitos são transferidos para o cedente. E em relação ao devedor, antes da notificação, fica desobrigado de pagar se o cessionário tiver pago ao cedente antes de ter sido notificado. Depois da notificação, fica obrigado a pagar. O que é isso aqui, pessoal? Imagina a seguinte situação. Campos Sales cedeu crédito para o Banco Itaú. Se cedeu o crédito para o Banco Itaú, para quem que a Campos Sales tem que pagar? Para o Banco Itaú. Só que para Campos Sales, o Valdir tem que pagar para quem? Para o Banco Itaú. Para o Valdir se lembrar que houve essa cessão, o Valdir tem que ser notificado. Então a Campos Sales tem que avisar: Valdir, esse daqui você vai pagar para o Banco Itaú, não vai pagar para mim. Aí o Valdir
acho que vence no dia 6 a prestação da Campos Sales, não é isso? Dia 5, dia 6. Aí o Valdir, ele gosta de pagar as contas dele antecipadamente. Então o Valdir chegou no dia 1º, ele olhou na conta dele, tem dinheiro lá porque entrou o salário dele, ele já vai lá e já paga todo mundo. Já tira da frente, já fica livre, né? Aí o que o Valdir fez? No dia 1º, o Valdir foi lá e pagou para a Campos Sales. Mas a Campos Sales tinha feito a cessão do crédito para o Banco Itaú. O Banco Itaú não recebeu. E qual que é o efeito que se produz? Depende, né? Se a Campos Sales fez uma cessão pró-solvendo, não há garantia. O Banco Itaú tem que correr atrás. Se foi pró-soluto, tem garantia, o Banco Itaú pode cobrar da Campos Sales. Agora, quando há... Professor, Oi. isso não ia dar má fé da Campos Sales, no caso fictício aí? Veja comigo, Rô. A Campos Sales colocou uma data de pagamento, que é o dia 6. O boleto foi enviado no início do ano, vamos dizer assim, né, para o Valdir. Fica lá disponível na área do aluno o boleto do ano inteiro. Vamos imaginar que aconteça isso. Eu não sei se isso acontece, mas vamos imaginar que isso aconteça. Todo mês o Valdir entra lá no dia 1º, o boleto já está lá, o Valdir vai lá e paga. O que a Campos Sales precisava fazer? Precisava notificar o Valdir. E ela fez isso, ela notificou no dia 3. O vencimento ainda ia acontecer, teoricamente a Campos Sales ainda estava no prazo. O que a lei diz quando acontece isso? Ela fala o seguinte: se o Valdir pagar antes de ser notificado, quer dizer que o Valdir liquidou a obrigação, né? E o Valdir está quite com a Campos Sales e que a obrigação foi extinta. Agora, se o Valdir foi notificado e mesmo assim pagou para a Campos Sales, ele continua devendo para o Banco Itaú. Então essa é uma questão muito importante que determina a extinção da obrigação. Se notificado, tem que pagar para quem constar. Se não foi notificado, aí pode pagar por devedor primitivo e liquidar a obrigação, né? Então, Professor, é uma... mas Pode perguntar. Mas se a Campos Sales vendeu de boa fé, consciente, tudo bem que ela deveria ter cancelado o título para ele não ter como pagar. Mesmo que ela tenha notificado, ele não tenha recebido, ele pagou e ela recebeu. Como é que fica o Itaú? A Campos Sales, de repente, foi de má fé com o Itaú, ou então ela tem que repassar esse valor para o Itaú. Exatamente. O título ele vira pró-soluto, e aí a pró-solvendo, e aí a Campos Sales garante o crédito. Então o Banco Itaú não fica devendo. Foi uma situação que fugiu do ordinário. A Campos Sales não tinha como prever que o Valdir ia pagar antes, né? Então, nesse caso, agora, podia ter acontecido do Valdir ter pago depois também. Aí, nesse caso, a obrigação não teria sido extinta, né? Então, presumindo sempre a existência da boa-fé, a gente considera que a Campos Sales vai pagar o Banco Itaú, caso tenha lá acontecido uma antecipação de pagamento do Valdir, né? E se não pagar? Aí quem fica inadimplente é a Campos Sales. Lembrando que existia uma obrigação entre a Campos Sales e o Banco Itaú, né? Essa obrigação foi paga com essa cessão de crédito. Se não pagar, todos os efeitos da inadimplência
se operam, mas aí em desfavor da Campos Sales. Agora, o foco que a gente tem que ter agora é para o Valdir, que é o devedor que tem que saber a quem pagar, né? Então, se o Valdir tinha que pagar a Campos Sales e foi notificado para pagar para o Banco Itaú, ele tem que pagar para o Banco Itaú. Se não foi notificado, ele tem que pagar para Campos Sales. E aí, só assim ele se exonera da sua obrigação. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Muito bem. Dando sequência, a gente tem aqui uma situação agora que agora a gente vai falar de outro tipo de sessão. Enquanto a gente estava falando da... Ô, professor, só uma perguntinha rápida para fixar o conceito. Para solvendo, então eu garanto para o meu credor lá da frente que o devedor, que o que eu repassei vai ser pago. Se não pagar, eu pago. E o pró-soluto, então eu não dou essa garantia, é isso? Exatamente. Exatamente o que você falou. Só para afirmar o conceito. Pró-soluto, não há garantia de pagamento. Pró-solvendo, há garantia de pagamento. Beleza? Beleza, não sei que eu caí bem na hora. Então tá. Vamos lá. Aqui. Então vamos lá. Sessão. A gente estava falando sobre a sessão de crédito, né? E aqui a gente vai falar da sessão de débito ou assunção de dívida. São sinônimos. É também negócio jurídico bilateral, mas agora é o devedor, mediante uma notificação expressa, transfere para um terceiro todos os seus encargos, todas as suas obrigações, portanto, numa relação jurídica obrigacional. Então, eu tenho aqui um devedor que transfere para um outro devedor todas as suas obrigações. Ou, sob um outro modo de olhar, um terceiro assume as obrigações do devedor primitivo. Exemplo, o pai assume a obrigação do filho, a dívida do filho. É uma modalidade de assunção de dívida? É. E aí você tem um terceiro que não fazia parte da relação jurídica, passando a integrar a relação jurídica obrigacional. Então, eu tenho de um lado o credor, que permanece incólume, e do outro lado, um novo devedor, que assume todas as obrigações, que faz uma assunção da dívida ou recebe uma cessão do débito. Beleza? Posso Professor. seguir? Pois não? Professor. Professor. Oi, Shirley? Nesse caso, nesse último exemplo aí da assunção de dívida, seria como na pensão alimentícia, por meio judicial, quando os avós ficam obrigados a arcar com os alimentos quando o pai não arca com essa obrigação. Seria isso? Olha que interessante, né? Essa assunção de dívida, ela também poderia ser exemplificada como essa situação dos alimentos avoengos. É engraçado esse nome, né? Mas é avoengo o nome dos alimentos prestados pelos avós. Por que a gente pode interpretar dessa forma? Há quem entenda que não, tá? Há pessoas que atuam no direito de família que entendem que a obrigação alimentar dos avós é própria, em nome próprio, não é porque está sendo substituído no lugar do filho, não. Então, por exemplo, se eu for chamado para pagar alimentos para o meu neto, há uma corrente doutrinária que entende que eu pago em nome próprio, porque eu também sou devedor de alimentos dos meus netos.
E por que eu sou devedor de alimentos dos meus netos? Porque a lei diz o seguinte: os parentes podem pedir alimentos uns aos outros. E aí, quando a gente tem uma situação como essa, deixa eu até ver se eu acho o artigo aqui. Aqui, ó, 1694. Podem os parentes, ou cônjuges ou companheiros, pedir uns aos outros alimentos que necessitam para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender suas necessidades de educação. Então veja que, por força aqui desse artigo, né, podem os parentes. Os avós são parentes dos seus netos? Sim. Então, se são, quer dizer que eu posso pedir diretamente para o meu avô, ao invés de pedir diretamente para o meu pai. Eu poderia ir direto no meu avô. Então, não seria o caso para essa corrente, né? Não seria o caso de uma assunção de dívida, né? Quando que seria o caso de uma assunção de dívida? Quando o pai já obrigado em sede de execução de alimentos ou cumprimento de sentença que obriga o pagamento de pensão alimentícia, quando o avô vai lá e faz o pagamento em nome do pai, ele está assumindo aquela obrigação que era do seu filho, mas ele está assumindo a obrigação que era dele, porque naquele momento de cumprimento de sentença, o devedor da pensão alimentícia é só o pai. O avô, ele tem um direito, um dever subjetivo. O dever objetivo no cumprimento de sentença é daquele alimentante que não cumpriu, né? Então, seria essa a diferença. Não sei se você conseguiu entender, mas se não conseguiu, eu consegui entender perfeitamente. Foi nessa situação que eu falei da transmissão mesmo. Beleza. Na questão de o pai já estar, né, obrigado e não fazer o pagamento. Isso. E aí sim, o avô faria a assunção da... Agora, posso te contar uma coisa que eu não sei se é pra gente rir, se é pra gente chorar? Muitas, mas assim, vocês não imaginam muitas vezes isso acontece, da atual mulher fazer uma assunção de dívida em favor do seu atual marido, né, em casos de pensão alimentícia devida aos filhos. E assume de modo global, não só aquilo que está em atraso, mas o mensal, né? Então, isso seria uma assunção? Seria uma assunção. Só que, nesse caso, quando a ex-mulher assume a obrigação de prestar alimentos, né, para o filho do seu atual cônjuge, ela não consegue fazer isso de forma judicial. Portanto, o credor, o menor credor dos alimentos, cobrar simultaneamente o pai e a atual companheira dele. Não. O único que vai para a cadeia por conta desse inadimplemento é o pai mesmo que haja uma assunção fática, né? Mesmo que haja uma assunção fática. No entanto, essa atual companheira poderia se valer do direito regressivo, de voltar-se contra o seu atual cônjuge e cobrar-lhe essa quantia que pagou para o filho dele, como a título de pensão alimentícia. Então, há dela um direito de regresso. Olha que interessante, né? Professor, mas esse regresso, ele se dá só nesse caso de prestação de alimentos ou em todas as funções de dívida? Toda situação... Eu me comprometo a fazer o pagamento de uma dívida de um familiar meu, mesmo por minha vontade, e aí depois eu posso cobrar isso dele?
Você pode voltar-se em ação regressiva. Inclusive, vai ser o assunto que vai ser tratado na próxima aula. Na próxima aula que vocês vão assistir gravadas daqui a pouquinho. É interessante, mas é possível sim. Ação de regresso chama. Vai depender de como que houve a quitação, né? Se você tem algumas condições, que eu não quero dar o spoiler da aula, mas eu te garanto que há possibilidade sim. Basta você fazer corretamente, né? E sabe por que você não pode pagar, que você tem o direito de receber aquilo que pagou? Porque se saiu do seu patrimônio e você não doou, tem que ser restituído, né? A menos que você tenha doado para alguém, né? Então, quando você faz uma doação, aí é diferente, aí você não tem direito de reaver. Mas quando não é doação, é empréstimo, e todo empréstimo surge a obrigação de restituir. Beleza? Então, para tudo ficar certinho, se alguém assumir uma dívida minha, eu peço para fazer um contrato de doação. Exatamente, você pegou o espírito da coisa. Por isso que eu gosto das mulheres, as mulheres são inteligentes. Então vamos lá. Pressuposto... Professor, só uma dúvida. Claro. Desculpa aí, Imagina, tá atrapalhando. Não tá não. Mas, no caso dos avós, vamos voltar lá. É a mesma pergunta que a colega Shirley fez, é o que eu ia falar. Eles assumem da primeira vez, tá? Seria uma obrigação subjetiva, mas eles foram lá e objetivamente fizeram o pagamento. Isso, daqui para frente, se torna objetivo ou não? Seria só uma vez e o juiz não leva mais isso em conta? Ou então eles se colocam sempre à disposição para, se o filho não pagar, ele é o primeiro a ser executado? Ó, aqui eu vou ter que fazer então uma explicação rápida do seguinte. Vou explicar para você que existem dois momentos, tá? O primeiro momento é que o dia que o Dudu, meu filho, o mais novo, ele nasceu no dia 8 de novembro de 2016. No dia 8 de novembro de 2016, surgiu um dever meu, o dever de prestar alimentos a esse bebê. Além de alimentos, outros deveres, mas eu estou me referindo agora especificamente ao dever alimentar. Enquanto eu estou cumprindo com a minha obrigação, eu estou adimplente, tudo certo, nenhum problema. A partir do momento que eu faltar com a obrigação alimentar, o que deve fazer o Dudu? O Dudu deve procurar um advogado e deve pleitear em uma ação de alimentos, uma ação de fixação de alimentos, esse direito que ele tem de receber um dinheiro meu para poder se alimentar, para poder comer, para poder viver. O Dudu, ele não sabe hoje, ele já tem quase 4 anos, ele não sabe ainda contratar um advogado, então ele tem que ser representado por alguém. Geralmente, seu representante legal, no caso, a mãe ou qualquer pessoa a quem tenha os cuidados dele sob o ponto de vista legal. Então, um representante legal serviria. Muito bem. Dentro deste contexto, quando o Dudu pleiteia a fixação dos alimentos, a partir do momento, do momento que o juiz deferir, ele vai obrigar a mim fazer esse pagamento. E se eu não fizer esse pagamento, o juiz vai executar o meu patrimônio ou vai tirar a minha liberdade e sempre será eu o que experimentarei as consequências do inadimplemento. Agora, o fato eu sou um cara que não adianta, mesmo me prendendo, eu não pago pensão para o meu filho.
que ele tem para fazer? Ele não pode se socorrer de outros parentes, já que vocês viram o artigo do Código Civil que permite que os parentes peçam alimentos uns aos outros, né? E aí ele poderia pedir para o avô ou para a avó, já que o meu pai é falecido? Poderia. Poderia pedir para a tia, para o tio? Poderia. E aí, nesse sentido, a gente tem como regra, tá? Vamos estabelecer que essa ação que ele vai pedir, alimentos, é uma ação chamada ação de fixação de alimentos. O que o juiz vai analisar nessa ação de fixação de alimentos? Qual é o vínculo jurídico que une devedor a credor? O grau de parentesco, não é verdade? Aí, o juiz vai deferir alimentos para o Dudu do tio, sendo que existe um parente mais próximo. Para isso, eu vou ter que explicar para vocês o que é um parente próximo. Quando eu falo sobre parente próximo, dá a impressão de que eu estou falando com vocês de um parente que eu vou sempre na casa dele. Então esse parente ele é muito próximo de mim. Ou ele vem sempre na minha casa. Não. Parente próximo é pelo grau que o Código Civil estabelece. Então, qual que é o meu parente de primeiro grau em linha reta? Ascendente. Meu pai. Então, meu pai é parente de primeiro grau, correto? Do meu filho, o meu pai é o parente de segundo grau. Por quê? Tem o meu filho, sobe para mim primeiro grau e sobe para o meu pai segundo grau. Então, na linha reta, ascendente, há um grau de parentesco entre meu filho e meu pai, que são 2 graus. É um grau entre ele e eu, e outro grau entre eu e ele e meu pai. O meu tio já está em outra linha. Quer dizer, o tio do meu filho está em outra linha. Ele já está numa linha colateral. Por quê? Tem que subir para mim, sobe para o meu pai, desce para o meu tio. Então, o meu filho, o tio do meu filho, ele tem 3 graus de parentesco. Então, é mais longe. Quem que é mais perto? Meu pai. Né? Quem que é mais longe? O tio, porque são 3 graus. E o primo? São 4 grau. Então, digamos que a minha irmã, que vocês conhecem, a Janaína, tivesse um filho, eles, apesar de vocês acharem que eles são primos, o Dudu e o filho da minha irmã são primos de primeiro grau, na verdade, eles são parentes de 4 grau. Por quê? Sobe para mim, sobe para o meu pai, desce para minha irmã e aí desce para o filho dela. Olha quantos graus tem. Vocês vão aprender tudo isso dentro da disciplina de direito de família. Mas o que eu quero explicar para você, Rô? Que para o meu filho ter direito de receber alimentos diretamente do meu pai, ele tem que entrar com uma ação de fixação de alimentos lá contra o meu pai e não contra mim. E se eu não pagar, meu pai responde solidariamente. Então não é uma obrigação solidária. O meu pai pagaria alimentos se meu pai fosse obrigado por um juiz, porque o meu filho conseguiu comprovar a existência de um vínculo jurídico que une o devedor, meu pai, e o credor, meu filho, a uma prestação de dar coisa certa, sendo, portanto, dinheiro, né? Então, essa é a situação. Deu para você entender ou ficou muita informação? Então, nesse caso, seria subjetivo, não objetivo. Inicialmente,
enquanto não há uma sentença fixando, o meu pai possui a obrigação subjetiva e meu filho também, até que ele consiga comprovar o vínculo. Então, a primeira coisa que tem é que ele tem que pedir para mim. Pediu, mas o cara não paga, não sei o que, tal. Posso, entre passar fome e pedir para o meu avô? Pode. Alimenta os avoengos. Mas aí eu tenho que fazer uma comprovação de que, meu filho tem que fazer uma comprovação de que tentou pedir para mim, não consegue de jeito nenhum, então vai chamar o avô para pagar. Mas não porque o meu pai é o meu pai e o meu pai vai ter que pagar as minhas contas. Não, porque meu pai é parente do meu filho de primeiro grau, no caso de segundo grau. Né? Tá bom? Show, professor, entendi tudo. Mas Muito obrigada. É bastante informação. Se tiver dúvida, a gente vai seguir. O que é importante? Que vocês consigam entender, tá? Eu estou olhando aqui que eu vi que rolou umas coisinhas no chat, a gente vai ter intervalo sim, e o Sebastião perguntou, no processo, o filho pode vincular o avô ao pai? Pega o microfone, o Sebastião, pergunta para mim o que você tem dúvida, que eu não entendi. No processo, o filho pode vincular o avô ao pai. Viu, professor? Tá ouvindo? Pode falar. Na verdade, a pergunta que eu fiz aqui, o senhor acabou de responder, né? Primeiro, ele abre o processo com o pai, né? E posteriormente com o avô. Acho que a pergunta que eu fiz, né? Mas o senhor respondeu na... Beleza. Isso que eu quis perguntar, o senhor acabou respondendo aí, né? Beleza. A pergunta seria, pode ocorrer do avô não querer pagar? Que consequências ocorreria para o avô caso ele também não pague? Prolongando um pouco mais. Aí é o seguinte, né? É assim, ó, pode acontecer do avô não querer pagar, querer falar, não vou pagar para esse moleque sem vergonha. Não. Isso, se o juiz fixar, quer dizer que o juiz já fez a verificação do vínculo existente entre o filho, o neto e o avô, e o juiz falou, não, tem que pagar, porque se não for você quem preste esse alimento, não vai ter ninguém quem o faça. Né? Então, essa é uma questão. Quando que a gente tem, por exemplo, o filho indo direto no avô? Imagina que o pai morreu. Então, tem o Dudu, eu morri e o meu pai está vivo. A quem o Dudu pediria alimentos? Quem que é o ascendente em linha reta, imediato, que está vivo? Meu pai. De primeiro grau a gente chama, né? É o avô, né? Primeiro grau não vai ser, porque eu seria o de primeiro grau, mas quem que é o imediatamente? Meu pai. O ascendente, perfeito. Então, vai pedir para o avô. Tem como meu pai falar, não vou pagar, esse menino aí eu não reconheço como meu neto, ele nem vai na minha casa, eu não gosto da mãe dessa criança, não sei o quê? Não. Por quê? Porque existe essa relação. Só se ele falar, não é meu neto, aí vai ter que fazer um exame de DNA, comprovar o vínculo. Olha como que tudo faz sentido pra gente, né? Vínculo jurídico que une devedor a credor a uma prestação. Qual que é o vínculo jurídico entre meu filho e meu pai? Parentesco, né? Então, eu tenho que provar o vínculo. De quem que é o ônus? Do Dudu. Ele vai ter que fazer uma ação de investigação de paternidade para comprovar que o meu pai é o avô dele. E a partir de então ele tem direito a receber os alimentos. Agora, pode acontecer do meu pai não poder pagar? Vamos imaginar que meu pai, que não é vivo mais, infelizmente, mas que fosse vivo, ele tivesse vivendo com R$400 do dinheiro que ele vende sucata. Ele pode pagar alimentos? Não pode. Putz, vai pagar 30% de 400? Vai estar todo mundo passando fome nessa situação. Então, é uma situação que ele comprovadamente não pode pagar mais do que isso. Quer dizer, não pode pagar. E aí, quem que é a parente mais imediata? A mãe, né? A mãe da criança. Então,
ela ficaria com essa responsabilidade, ou poderia pleitear judicialmente dos pais dela, dos avós maternos, né? Então, por quê? De igual forma, há o vínculo jurídico. Por que não pediu antes, então, para o avô materno? Pelo simples fato de que é como se o genitor, né, o pai e a mãe, tivessem de pagar metade. E se eu não paguei, meu pai é chamado a pagar, ele está sendo chamado a pagar a parte que me caberia. Os meus 50% e não da minha mulher. Né? Mas o fato é que se azedar mesmo, o Dudu pode pedir para quem tiver na frente. Então, professor, só eu entendi. Até tio às vezes paga. Muito boa essa explicação. Só para a gente encerrar. Não havendo como os familiares arcar com esse custo aí, vamos colocar assim, com essa... o Estado poderia estar arcando com isso ou não? Numa ação, solicitar ao Estado? Olha, eu nunca vi uma condenação desse tipo, tá? Uhum. Não existe uma previsão legal neste sentido. Ok. Mas, por outro lado, existe sim uma previsão legal, que é o comando constitucional, onde o Estado tem de prover aos seus cidadãos, né? Então, fixar uma pensão alimentícia, obrigando o governo do estado ou o prefeito do município a prestar alimentos, não existe. Mas, de uma maneira geral, genérica, o Estado não pode deixar ninguém passar fome. Então, você tem programas sociais que dão subsistência. Então, quando você tem, por exemplo, uma casa-albergue, né, um abrigo, é o governo prestando esse tipo de assistência. Quando você tem, por exemplo, benefícios previdenciários, como, por exemplo, LOAS, porque a gente pensa muito em prestação alimentícia para menor de idade. Mas, na verdade, a gente tem também as prestações alimentícias para os maiores de idade, para os velhos, para os idosos, né? Então, a gente tem... Os incapazes, né? Incapazes, né? Ou capazes, mas que não têm condição de prover. Então, para isso tem um benefício previdenciário chamado LOAS, que garante um mínimo de uma subsistência, que seria um salário mínimo para essa pessoa que não tem renda, que não tem aposentadoria, que não tem nada e que é idoso. Idoso mesmo, não incapaz, mas idoso que não pode trabalhar, que tem dificuldade, já no corpo não aguenta mais, né? Probleminhas de saúde, etc. E tal. Então, assim, viu, Sebastião, da forma que você me pergunta, nunca vi, não há previsão legal específica nesse sentido, mas o Estado sempre deve cumprir esse papel. E quando que eu consigo uma questão mais forte e imediata, assim, para a prestação alimentícia? Por exemplo, eu já consegui mandado de segurança para remédio, para leite, né, para alimentar crianças. Então, de algum modo, a gente tem uma previsão, mas não uma pensão alimentícia desse modelo que a gente tem no âmbito de família, que o pai paga lá um meio salário mínimo, um salário mínimo, alguma coisa assim. Tá bom? Ok, professor. Obrigado, hein? Imagina. Ô, professor. Oi, querida. Só para atrapalhar mais um pouquinho. Eu mais uma pergunta. Adoro aula assim. Só para tumultuar mais um pouco e atrasar o recreio. O senhor falou que, no caso de subir para o pai, para o avô, ele pode até, numa hora, questionar a paternidade. Mas, se eu não estou enganada, não existe uma lei do ECA que prevê que a partir do momento que você tem um filho, você registra, você tem 6 meses para poder voltar atrás, ou para questionar essa paternidade. Após esse momento,
até para proteger a dignidade da criança, você não pode mais falar, não, passou 3 anos, cresceu, era, sei lá, era minha cara, mas de repente cresceu, não é mais. Não, agora não é mais meu filho, não tem nada a ver comigo, não quero mais. Quer dizer, não ia cair no mesmo patamar do avô, de repente, questionar esse DNA? Vamos lá. Eu dei um exemplo que eu não contextualizei, né? Mas uma vez que está reconhecido e aí não tem o que fazer, tá? Então, se tiver reconhecido, infelizmente vai ter que pagar, tá? Aí não dá para questionar mais a paternidade e tal. Então, se, por exemplo, eu tenho lá uma certidão de nascimento com meu filho, quer dizer, eu reconhecendo o Dudu, morri. Meu pai não pode falar, não é meu neto, não sei o quê, porque está reconhecido. O vínculo já está aprovado com a certidão de nascimento e vamos que vamos. Agora, tudo, no caso concreto, pode ter mudança. Então, imagina que você, mas meu filho morreu justamente quando ele ia entrar com a ação de investigação de paternidade, não sei o que lá. E são outros 500, né? Sim, mas daí a criança, de repente, já tem 10 anos, o pai morreu e o avô tem condições, ele entrou com uma ação objetiva contra o avô não pode, de repente, pedir um exame de DNA e falar assim, não, peraí, vamos ver direitinho como é que é. Não, meu filho já assumiu e agora eu assumo ou então eu discuto ou sou obrigado, certo? Certo, certíssimo. Pessoal, a gente vai ter que fazer um ajuste de pauta aqui pelo horário. Eu acabei de colocar para vocês um link, que é a aula que eu quero que vocês assistam e respondam um questionário. Ela tem 45 minutos e, portanto, o que dá tempo é se vocês começarem agora a assistir, vai acabar essa aula e a gente não vai conseguir fazer mais nada, nem responder o Google Forms, etc. e tal. Então, vamos fazer uma coisa, se vocês concordarem, tá? A gente vai encerrar nossa aula agora. Vocês vão poder assistir a aula de vocês. Então, vocês levanta, faz um xixi, se mexe um pouco, volta e assiste a aula. Ainda hoje eu vou liberar para vocês o link do Google Forms. Eu não vou liberar isso depois. E aí vocês vão ter até... Que dia que é o dia do EAD de vocês? Quarta? Quarta-feira, professor. Vocês vão ter até as 9 horas da noite da quarta-feira para responder esse Google Forms. Beleza? Lembrando, pessoal, que essa quarta agora a gente vai ter a nossa primeira live de projeto integrador, tá? Não passei ainda para vocês que eu não recebi o link do professor, disse que me manda amanhã, mas só para lembrar que quarta a gente tem uma agenda, primeira live, projeto integrador, às 19h30. Beleza. E aí, topam fazer assim? Professor. Tá bom quarta-feira ou vocês querem entregar antes para ficar livre? 10 questões só. Não, tá ótimo, professor. Obrigada. Beleza. Não fica muito pesado também. Tudo bem, professor. Não, pode ser sexta-feira também. Fala, Carlos. Concordo, Jacaré. Professor, tem amor nesse coração de pedra seu? Dá um pontinho para nós nessas 10 questões, professor. Deixa de ser mal. Eu concordo também, Acho que a gente merece. Um pontinho para ajudar. Eu vou dar logo uma carteira de advogado para você. Você mandou muito bem. Aí fechou. Tem amor, professor, tem amor nesse coração de pedra. Um pontinho, professor. Uma participação aí na aula. Eu vou responder para vocês o seguinte, eu não sou de ficar regulando nada para os meus amigos, tá? Então, Aí sim, professor. Quem merece sempre... Agora, vou te falar uma coisa.
Professor, qual time que o senhor torce? Sou santista. Pô, esse time é do coração, viu, professor? Mas eu vou falar uma coisa. Ó. Desde que eu nasci também. Você é Ó, santista, né? show esse time aí, viu? Ó, eu vou falar uma coisa pro Carlos. Não, professor. É peixe na veia. Duvido que você vá precisar de um ponto. Se você precisar, eu dou. Tá bom? Não, mas a gente não vai precisar mesmo. Mas se porventura precisar, já tem, né? Já tem. Mas já. Ó, É a garantia, mestre. Posso falar para vocês? Já tem mesmo. Vocês que estão todo dia nas aulas e estão aí participando, só não vai precisar, mas que já tem, já tem. Isso é palavra de escoteiro. Aí gostei de ver. Professor, com pontinho é mais gostoso, vai. Então, Quebra essa, é mais bonito. vocês vão ganhar muitos pontinhos. Fiquem tranquilos com isso. Tá bom? Professor, Fala, minha querida. pode disponibilizar para a gente esses slides de hoje também, por favor? Claro. O slide eu consigo mandar agora já no grupo e eu vou dar uma organizadinha no AVA e aí eu coloco lá no AVA também para vocês. O AVA é sempre o principal, o grupo é o acessório, tá? Mas tá mais fácil eu colocar no grupo agora e aí eu já ponho do que subir no AVA, que demora um pouquinho. Mas eu já vou resolver tudo para vocês. Beleza? Pessoal, o link da aula de hoje, da aula que vocês vão ter de assistir, tá no grupo lá e vai subir no AVA também, tá bom? É a primeira parte de adimplemento, beleza? Pessoal, é sempre sensacional estar com vocês. Um beijão para todo mundo. Professor, Oi, Flor. muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu, foi uma aula ótima. Eu que agradeço. Desculpa a interferência aí, a gente Não, tumultua de vez em quando, né? Eu faço questão da participação de vocês. Meu mestre. Obrigado. Ó, professor, a Rosana é do coração também, pô. É nossa irmãzinha aí também, a Rosana, né, Rosana? Cientista também? Desde que nasci, professor, peixe na veia. Minha mãe queria colocar meu nome de Pelé, professor. Você vê como é que eu sou santista. Ô, Valdir. Obrigada, Sebastião. É Ô, nóis, minha tamo irmãzinha. junto. Beijão. Muito bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijão. Tchau, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Falou, boa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, querido. Tchau, tchau.